Mas só para a gente ir além e falar de uma outra candidata que participou do debate também, Soraya Tronic, é responsável até por ajudar no desmonte desse padre Kelman, ou do candidato Kelman do PTB. Aparentemente, Soraya Tronic, eu pergunto isso para você, Renato, ela foi muito armada de memes, frases feitas, jogadas mais de brincadeirinha, como trocar o nome do padre. Ali, visivelmente, havia um pensamento já armado naquilo, assim como chamá-lo de um padre de festa junina. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas ela não foi muito além disso. Mesmo nas defesas de suas próprias ideias e projetos, como o tal do imposto único. Ela não conseguiu explicar direito, mesmo quando o padre confrontou. Vejam só, ela quer fazer um novo imposto. E ela não conseguiu responder à altura explicando o projeto dela. Eu te pergunto como as pessoas em casa percebem isso. Essa história de memes, de criar fatos para a internet, ajuda ou precisa ter substância para ser realmente uma candidata à presidência da República? Não bastam apenas os memes. Bom, vamos lá, Márcio. Depois do primeiro debate, do segundo debate eleitoral, o debate promovido pela CNN e pelo SBT, na nossa análise aqui, eu falei que foi o debate dos memes. Eu errei. Este foi o debate dos memes. Esse último debate foi o debate... Tá perdoado. Quem que ia prever o que aconteceu ontem, Renato? Tá perdoado. Foi, na minha opinião, uma tentativa estratégica de um desafio dela, que é diferente do da Simone, que é a construção de recall, de lembrança sobre a imagem dela e de uma mulher com coragem. Nesse sentido, para o objetivo dela, foi plenamente satisfatório o debate, porque o objetivo dela não era construir relevância, esse é o objetivo da Simone. O objetivo dela é construir lembrança. E aí essas frases de meme fazem muito efeito. O que talvez precise ficar claro aí para todos os telespectadores? Nós não tínhamos uma onda de discussão de proposta nessa eleição presidencial. Não tivemos em nenhum momento. Em nenhum momento, porque não era essa, inclusive, a demanda do eleitor. A resposta do eleitor que fala, eu queria ver uma discussão maior sobre propostas, está dentro da resposta do politicamente correto. Faz 21 anos que a gente faz pesquisa. Algum eleitor vai dizer que não quer que tenha disputa de proposta? Você faz uma pesquisa, você pergunta, não quero ver proposta. Eu quero que os candidatos discutam saúde, que discutam educação. Ele pode até querer isso, mas no momento de debate o que ele quer é a luta livre. Pessoal, eu não tenho nenhum orgulho de dizer isso. Eu gostaria de poder dizer uma coisa muito diferente do que eu estou dizendo isso. Na crítica ao debate, eles vão dizer também que não houve eleição de proposta. Mas numa eleição em que um incumbente concorre com o ex-presidente, Márcio, a comparação sobre proposta é muito clara. É o que cada um já fez. Então, essa tentativa dos candidatos menores, do Luiz Felipe Dávila, da Simone, eram tentativas que eram contra a onda que se discutia. Por quê? Porque proposta quando um presidente concorre contra um ex-presidente é a realização que cada um fez. E isso basta pro eleitor, em especial quando nunca se mostrou uma viabilidade de terceira via. Quando o Renato fala que as pessoas admitem, elas querem ver propostas, elas falam que querem ver propostas, mas no fundo querem ver briga, é que nem a propaganda que passa de uma corrida que vai passar no domingo, seja de Fórmula 1, Fórmula Indy. Quando você prepara esse material de publicidade, tem o sujeito pilotando, mas tem os acidentes também. É claro que a gente não quer ver um acidente, mas o acidente faz parte É claro que tem a espetacularização, Márcio. Mas é uma coisa que incomoda demais, né? Eu acho que o sistema está totalmente equivocado. Você precisa repensar esse tipo de coisa. Assim, por que existe uma lei, uma regra no Brasil que determina que um partido que tem 5 deputados na Câmara, 5 deputados na Câmara tem direito a levar uma pessoa para o debate, sabe? E por que os canais, a mídia não tem o direito de decidir o que tem relevância, o que não tem? É absolutamente engessado. Assim, a gente precisa começar a discutir isso, porque não sei se é só uma demanda das pessoas, tem todo um regramento que favorece esse tipo de coisa. Que define a oferta, né? E eu concordo com você. Eu acho que, assim, como Quem que faz esse regramento, né? É o Congresso Nacional, formado por partidos que querem usar esses Eu concordo com você. Eu acho que quando você tem duas pessoas testadas, o que eles vão propor, falar, pouco importa, porque você vai julgar os atos.
É o que o cara já fez. Pois é, esse questionamento foi feito ontem para o próprio padre Kelman, por uma jornalista que estava ali. E eu confesso que eu não lembro o nome dessa jornalista, me parece que ela não era sequer brasileira ou representava um veículo do exterior. Porque ela falou o seguinte, Felipe, o senhor tem todo o direito de defender um governo, o governo Bolsonaro, mas por que o seu partido não fez uma coligação? Por que o seu partido recebeu dinheiro do fundo eleitoral, fundo partidário, para fazer campanha, se a campanha, no fundo, é para abraçar uma outra candidatura que não a sua? É dinheiro público isso, no final das contas. E aí essa questão financeira entra nessa conta também, né, Felipe? Exatamente, Márcio. Houve até um momento assim de constrangimento, de ansiedade, quando chegou o momento das considerações finais. Então, o Kelman se encaminhou ali, todos os candidatos antes dele estavam pedindo voto para si próprios, e a gente pensou em casa, né? Será que ele vai pedir voto para ele próprio ou vai pedir para o Jair Bolsonaro? E ele fez um discurso ali para que se votassem nos candidatos do PTB, do partido dele. Mas você tem toda a razão, já existem muitos gastos públicos para a campanha eleitoral, e quando a gente vê um candidato nanico que está sendo usado ali como linha auxiliar do presidente da República, a gente questiona esses gastos, porque é dinheiro do povo brasileiro. Eu critiquei todos os aumentos do fundão eleitoral. Primeiro era 1,7 bilhão, passou para 2 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões, depois subiu para 5,7 bilhões, aí queimaram uma gordura ali, ficou em 4,9 bilhões de reais. E ainda tem lá a fortuna também do fundo partidário, que os políticos ficam torrando por aí para fazer campanha. Então, quando a gente vê uma campanha absolutamente pitoresca como essa, é claro que esse é mais um motivo de se criticar, de se vigiar o poder. Agora, o Kelman, ele tem um conteúdo ali que é muito rasteiro, é a caricatura de uma direita sem muita substância. E existe substância no campo da direita, existe uma argumentação, existe uma direita republicana. Nos Estados Unidos, é claro que boa parte da direita foi para o campo trumpista, acabou se radicalizando, se tornando mais populista, mas existe uma tradição, existe toda uma bibliografia da tradição do pensamento conservador, de Edmund Burke, da tradição do pensamento liberal econômico, de Adam Smith, e tudo isso está se perdendo com figuras absolutamente caricatas como essa, que estão ali para tentar levar voto e provocar os adversários de Jair Bolsonaro. Mas como a Raquel bem disse, quando a gente fala, mas a gente tem que mudar as regras, então, são os próprios partidos políticos que brecam. É um debate que não permite muita troca, porque é muito engessado. As emissoras sempre dizem isso, mas são os partidos que se negam a modernizar, a evoluir nessas regras. A mesma coisa a gente pensa quando pensa nessa participação de candidatos nanicos e que entram com um objetivo completamente diferente do de se eleger ou de vender a sua candidatura. E aí a gente começa a pensar se vai ser difícil ou não mudar isso ou não, Thaís? Já existe alguma coisa sendo pensada, embrionária que seja? Não dá para falar de movimento concreto, Márcio, mas hoje eu ouvi muita gente já até brincando de chamar a Lei Padre, para tentar mudar de novo essa determinação, essa legislação que garante essa participação. Eu vou precisar da ajuda do nosso Yuripedia para lembrar quando foi a mudança. Porque Yuripedia. Aí você me pegou. Quando foi, eu vou constar. Eu acho que foi na candidatura da Erundina, que ela não poderia participar de um debate, e aí mudaram para poder ampliar de novo. O que os partidos estão discutindo agora? Uma possibilidade de novo, fazer algo conjunto. Participação no Congresso, legitimidade do Congresso, representação no Congresso com pesquisa. Mas aí você entra num debate muito difícil, que é qual pesquisa vale. Então, não sei se tem uma saída de fato para isso, Márcio, para resolver essa questão. O fato é que a gente não está falando apenas de legitimidade. É claro que o candidato do PTB tem legitimidade para estar ali, mas o problema é que acaba tornando o debate muito disperso, né? Muitos candidatos, o eleitor ele fica cansado também. Então, há esse olhar. Mas por que dessa candidatura? Por que não da coligação? Posso até estar fazendo uma avaliação errada, mas na minha avaliação é porque o PTB quer ter uma chapa de deputados. Por isso que toda vez ele diz, votem nos deputados do PTB, votem na legenda número tal. Então, é para quê?
para que o PTB consiga garantir essa representatividade na Câmara dos Deputados e, consequentemente, o acesso ao fundo partidário. Mas a disrupção que um candidato como esse causa, apesar de estar defendendo os seus filiados para deputado estadual, deputado federal, é enorme. E sim, que a lei do padre prossiga, pelo menos na ideia de que algo possa mudar. Yuri Pires já achou alguma coisa? Não. Eu estou procurando aqui. Não, a Thaís está lá com o computador mais fácil do que o Yuri aqui no celular. Faz aí, Thaís. A última redação desse artigo, né, porque no sábado eu tinha pesquisado isso, o artigo 46 da lei eleitoral. A última redação do artigo é de 2015. É por isso que eu estou na dúvida se já houve essa redação anteriormente. Mas, de qualquer modo, essa questão de participação no debate sempre dá judicialização e por aí vai.